E uma notícia boa, finalmente, para você, torcedor do Clube do Remo, né, e para você aí que fala sempre, né, a respeito do mandato do Fábio Bentes, que tem muitas coisas ali financeiras envolvidas, o Clube do Remo conseguiu agora mais uma vitória na justiça. A gente está falando do processo movido pelo Gerson Gusmão. Vocês sabem todo o imbróglio que aconteceu ali na saída do Gerson Gusmão do Clube do Remo. O Clube do Remo não conseguiu na temporada passada se classificar para a segunda fase e aí ficamos de férias cedo. Gerson Gusmão, supostamente, né, segundo as alegações, claro, isso o que saiu na mídia à época, não estava indo trabalhar e a diretoria não via com bons olhos isso. Então teve um atrito, uma situação muito chata que culminou na saída do Gerson Gusmão, que saiu nada bem visto ali do Clube do Remo e depois ainda moveu um processo contra a instituição. Na justiça, né, segundo a matéria aqui, o ex-técnico do Clube do Remo estava exigindo R$ 658 mil. E olha que o Gerson Gusmão ficou pouquíssimo tempo no Clube do Remo. Pouquíssimo tempo mesmo no Clube do Remo. Tá, chegou na fase final, deixou o Botafogo da Paraíba, teve aquele imbróglio com o Botafogo da Paraíba também, né? Teve toda aquela situação atípica para que o Gerson Gusmão viesse, aí a torcida do Botafogo da Paraíba ficou à época, né, remoendo ali um mau sentimento, que é entendível no final das contas, mas o Gerson Gusmão acabou por ficar no Clube do Remo, não conseguiu avançar para a segunda fase, saiu, como eu falei para vocês, e aí jogou o Clube do Remo na justiça. Mas há uma boa notícia de fato para o torcedor do Clube do Remo, tá? A gente vai comentar sobre isso no vídeo de hoje, sobre essa situação do Gerson Gusmão e como o Clube do Remo consegue mais um êxito na justiça, e aí você já deve estar feliz. Pô, ele falou de todos esses problemas, mas conseguiu, falou que o Clube do Remo também obtivera um êxito, né? E além disso, a gente vai falar também sobre um jogador que veio ali do nosso rival, Paysandu, e agora está se destacando no Clube do Remo. É uma peça que eu quero trazer para vocês, para que vocês fiquem de olho já para o Parazão da próxima temporada, porque a gente sabe que tem algumas peças que se destacam e depois somem completamente. Primeiro até começam ali no Parazão, depois são jogados para banco de reservas, depois nem aparecem mais, né, entre os relacionados. Então uma peça já para ficar de olho. Mas claro, caso você não me conheça, o meu nome é Nicolas Correia, é um prazer tê-lo aqui em mais um vídeo. Se você ainda não deixou seu like, se inscreveu, considere fazer isso agora, tá bom? Além disso, eu quero te lembrar também que a Poder Esportes é parceira aqui do canal. Para você se cadastrar na Poder Esportes, é só você ir no comentário fixado, tá? Vai nos comentários, tem um comentário fixado, vai lá, se cadastra, garanto que tu vai ficar com a Poder Esportes, né, experimentando a emoção de vencer. E hoje, olha o jogão que tem hoje, meu amigo. Corinthians e Botafogo. Ó, é uma equipe ali que tá lutando para não ficar perto da zona do rebaixamento contra a equipe do Botafogo, que quer o mais rapidamente possível ser campeão desse campeonato brasileiro. O jogo é na Neoquímica Arena, ou seja, é um jogo muito difícil para o Botafogo, mas também difícil para a equipe do Corinthians. Não à toa, ambas as equipes estão pagando muito bem. Além disso, tem alguns jogos da Série B também, mas esse Corinthians e Botafogo é interessante ficar de olho nesse jogo. Quando eu estava falando a respeito de um jogador, né, que era do rival e que agora está se destacando no Clube do Remo, e foi isso pelo menos que pontuou ali o jornalista Magno Fernandes, eu quero pontuar também para que nós possamos ficar de olho nessa peça, tá? Eu estou falando do jogador Lucas Marreiros. É um zagueiro, ou seja, é um atacante que vocês esperavam? Não, peraí. Um zagueiro que nós vamos falar aqui, jogador de 20 anos, tá? Aqui mesmo de Belém, se você for da capital, tal qual eu sou, e é um jogador que foi formado ali no rival, né, no Paysandu. Ficou o ano de 2020, 2021, 2022, né, até atuou pela SMAC emprestado, atuou nas categorias de base do Paysandu, atuou também no profissional do Paysandu, passou pela SMAC, voltou para o Paysandu e veio posteriormente para o Clube do Remo para jogar. E, aliás, até estava disputando essa Copa do Brasil Sub-20. Então fiquem de olho nesse jogador, Lucas Marreiro, porque é mais um destaque aí da base do Clube do Remo e que nós esperamos piamente que não vá sumir. Às vezes a gente sabe que há um desaparecimento de alguns, metafisicamente falando, um desaparecimento de alguns garotos justamente por conta de um pouco do desvio do foco do futebol, né? A gente sabe que acontece muito isso, é realidade, não adianta brigar com os fatos. Mas há também o fato, né, da diretoria não dar muita oportunidade, né? Então a gente tem que ver essas peças que se destacaram de fato nesse jogo de volta contra o Grêmio e também nessa Copa do Brasil Sub-20, para quem sabe ali já colocar eles, né, pelo menos para atuarem no Parazão. Não tô falando que o time vai ser totalmente de garotos da base ou esse tipo de coisa. Não. Mas eu acho que seria interessante ir introduzindo.
Algo que aconteceu esse ano, por exemplo, o comando do Marcelo Cabo, né? A gente via que alguns jogos do Parazão, muitos jogadores da base estavam disputando, mas inclusive jogadores que destacaram-se na Copinha, na Copa São Paulo. Mas eu tenho de dizer para vocês também que com essa derrocada do trabalho do Marcelo Cabo, acabou que esses garotos foram jogados para escanteio. Vou falar para vocês lembram do Gerson Gusmão? O ex-técnico do Clube do Remo, ali, o último técnico do Clube do Remo na Série C da temporada passada? Lembram-se dele, né? Gerson Gusmão, que saiu do Botafogo da Paraíba, que chegou no Clube do Remo, que a torcida do Botafogo da Paraíba acabou fazendo um barulho ali por conta da saída do técnico, né? Enxergou ali como uma ingratidão do técnico, mas após a saída dele do Clube do Remo, e foi uma saída conturbada, ele acabou por jogar o Clube do Remo na justiça. Ele até ganhou na primeira instância, tá? Porque há algumas instâncias quando a gente fala a nível judiciário. Tá? Tem Tribunal Superior, enfim, vocês devem conhecer. E aí, em primeira instância, né, o juiz foi lá e falou, causa ganha para o Gerson Gusmão. O valor, né, que ele tinha sido sentenciado, né, tinha sido sentenciado ao favor do Gerson Gusmão, foi um valor de 157 mil e alguns trocados, tá? Esse valor, então, aí que seria em tese de direito do Gerson Gusmão. Mas na segunda instância, com um bom trabalho do departamento jurídico do Clube do Remo, por isso que nada está garantido quando algo é aprovado na primeira instância, tá? Ou é sentenciado na primeira instância. E aí, na segunda instância, acabou que o Clube do Remo teve aí, então, ação judiciária ao seu favor. Tá? Uma decisão ao seu favor. Então, vou ler para vocês aqui que foi reconhecida a inépcia da petição inicial e o feito obtido em favor do técnico foi extinto sem julgamento do mérito, perdão. E é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco sobre a decisão da primeira instância, tá? Agora o caso ele vai ser levado ao Tribunal Superior do Trabalho, né? E depois de mais uma vitória conquistada pelo departamento do Clube do Remo, então é bom que pelo menos a gente não segue com essas dívidas para a temporada seguinte, porque eu vou falar para vocês, o Clube do Remo já esteve, né, em maus lençóis e com muitas dívidas. A gente sabe que o atual presidente teve um compromisso de tentar sanar essas dívidas trabalhistas, não à toa nós saímos de um número ali acachapante, pujante, passava 10 milhões ali de reais, e hoje em dia o valor não chega a ser perto disso, pelo menos segundo as últimas notícias que saíram na mídia, né, sobre como anda as dívidas trabalhistas do Clube do Remo. Então, é até por isso que o Fábio Bentes acaba falando, o Clube do Remo tem uma previsão de caixa para a próxima temporada de 4 milhões, nós comentamos isso aqui na live. Então, assim, é interessante que esses casos eles sejam ganhos pelo Clube do Remo, o departamento jurídico tem que fazer um bom trabalho para que isso aconteça, porque senão, rapaz, é só dinheiro que vai ser perdido, cara. Dinheiro que vai ser perdido, dinheiro da torcida, dinheiro da instituição, né, do Clube do Remo, que vai ir para esse técnico que pouco ficou no Clube do Remo, pouco ficou no Clube do Remo. Mas assim, o Gerson Gusmão tem os direitos dele, e não sabemos se de fato ele está amparado legalmente para exigir o que ele considera direitos dele, mas o Clube do Remo tem direito à defesa e realmente também a apresentar o seu lado, né, de que cumpriu totalmente com as obrigações com o Gerson Gusmão. No final das contas, nós ficamos aí pela justiça, veremos o que a justiça há de decidir. Eu não sei que mania é essa agora que eu tô pegando o microfone no final dos vídeos e levantando aqui para falar. E outra coisa também vou falar para vocês aqui, ó. Eu sei que vocês estão olhando, assistindo o vídeo, falando, o cabelo dele tá grande, o cabelo dele tá bagunçado. Primeiro, eu tô gravando esse vídeo, é o quê? 4 da manhã. Eu não vou arrumar meu cabelo, tá? Outra coisa. Claro que isso é uma piada, tá? Mas eu tô 4 da manhã gravando o vídeo. Outra coisa, eu vou falar outra coisa pra vocês. Eu esqueci meu boné, tá? Eu esqueci meu boné lá em Ananindeua. Eu não moro em Ananindeua. Então, ou seja, complicado, né? Foi complicado. Infelicidades, então por isso eu não estou utilizando boné também pra melhorar a imagem aqui do apresentador para vocês, ok? Então é isso. Sei que vocês estão falando isso, olha, rapaz, para com isso, tá? Para com isso, que isso não é uma boa coisa. Bem, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like, te inscreve, que é muito importante. Lembrando, o link para você ficar aí com a Poder Esportes está no comentário fixado. Você se cadastra, faz sua fezinha. Tem um baita jogo hoje, como eu falei para vocês, que é Botafogo e Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Já deixou teu like? Já se inscreveu? Então beleza. Tchau, tchau.